É que o Carlinho congelou. Não, estou caladinho porque estou vendo se vai para o YouTube. Entendi. Então, vou começar a nossa reunião, já está no YouTube, está tudo certinho hoje. Que bom. Então, vou ler a mensagem. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aquele que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que te alcançarás. Então, vamos orar, né? Vamos agradecer, né, a espiritualidade amiga da nossa casa querida, esses amigos benfazejos que nos orientam e nos encaminham a todos para essa reunião tão querida dos nossos corações. Vamos agradecer a Jesus, nosso amigo de todas as horas, pedir a espiritualidade amiga, é o amigo espiritual da nossa Thelma, que dirija suas palavras, seu coração, para que possamos ter um bom entendimento do seu estudo que trouxe para nós, e agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, por essa feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos queridos, encarnados e desencarnados. Muita gratidão, Senhor, por esses momentos felizes, que possamos estar atentos a tudo que vamos ouvir e depois tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou voltar um pouquinho, que eu não dei boa noite a todos. Então, boa noite a todos os amigos que estão aqui no Zoom conosco, os amigos que estão também no YouTube, na transmissão. Agradecer a nossa amiga Thelma, que hoje vai conduzir o nosso estudo, que é sobre a indulgência. Esperamos, como a Lili falou, que nós estejamos envolvidos, né, pela espiritualidade superior, apoiando a todos nós, principalmente a Thelma, na condução desse estudo. Então, Thelma, boa noite. Muito obrigado mais uma vez a você estar conosco. Obrigada a todos, muito obrigada pelo acolhimento. Nós é que temos que agradecer a confiança dessa casa amiga, que sempre que nos solicita uma colaboração, nós estamos sempre prontos, né, a estarmos servindo, porque a obra é de Jesus. Então, em qualquer lugar que nós possamos servi-lo, nós estamos em trabalho, né? Então, o nosso tema hoje é a indulgência, né? E conforme a gente estava falando aqui sobre a questão da ilustração do cartaz, desenvolver também sobre indulgência não é muito fácil para nós, porque é uma virtude que nós ainda não somos detentores, né? Os espíritos sabem disso, porque nós estamos ainda em processo de aprendizado, né? E acreditamos que o propósito desse estudo, né, por parte dos espíritos nos intuírem para assim intuir toda a casa, por exemplo, para trazer esse tema, nós acreditamos que o propósito seja aquele de estimular, né, os nossos esforços em cada um de nós, em cada coração, para que nós possamos imprimir
em nossas condutas, em nossas escolhas, mais doçura, mais gentileza, mais humanidade nas nossas ações. É o que o mundo está precisando, né? Sermos mais atentos nesse sentido. E nesse subitem do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, Kardec apresenta 3 mensagens, nos trazendo muitas observações, muitas elucidações e também advertências que dizem respeito às nossas condutas, ou seja, as escolhas que nós fazemos frente às ocorrências, às adversidades do dia a dia, né? Os sentimentos que nós emitimos naquele momento, diante de determinados acontecimentos, de situações em que nos vemos envolvidos no nosso dia a dia. Então, a gente confirma que, no campo da indulgência, nós todos ainda estamos muito carentes em face dessas imperfeições que ainda trazemos, né? E daí a necessidade de exercitar essa virtude cada vez mais, né? Para que ela possa desabrochar dentro de nós, com naturalidade, como devem ser todas as virtudes. Mas, a princípio, é muito normal que nós vamos mesmo naquela coisa de nos esforçarmos. E para nós trabalharmos as virtudes no caminho da perfeição, como disse a própria lição, né, lida pelo Carlos, nós precisamos de aprender a nos perdoar, aprender a aceitar as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Aceitar a nossa ainda inadequação para atuarmos como deveríamos, como nós sabemos que poderíamos atuar se nós tivéssemos ou fôssemos espíritos que não trouxéssemos tantas imperfeições ainda. Mas estamos no processo. E isso não é motivo para desânimo, pelo contrário, é motivo para nós estarmos nos esforçando a cada vez mais para estarmos vencendo a nós mesmos, como disse a Lili ainda há pouco, né? Termos a vontade boa dentro de nós, para que nós possamos estimular essas virtudes cada vez mais. Nós sabemos que Deus nos criou simples, ignorantes, né? Mas ele abriu para nós um horizonte de possibilidades, de realizações, onde nós podemos e devemos enfrentar, trabalhar de maneira incansável nesse objetivo. Qual o objetivo? De nos aprimorarmos cada vez mais como espíritos imortais que somos. Então, por isso nós precisamos estar atentos, pensando sempre, repensando onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso fazer melhor. E olharmos, né, diante da nossa própria realidade, aceitando essa realidade hoje que nós vivemos, e sempre analisando as nossas condutas, fazendo aquela autoavaliação que Santo Agostinho nos fala, né, na questão 919, fazendo todo aquele roteiro das nossas ações, e certamente isso vai nos ajudar muito, ao invés de nós utilizarmos o nosso tempo da forma que mais nós utilizamos, que é sendo sensores das atitudes alheias, né? Nós temos mais facilidade para observar a atitude do outro. Então, que nós possamos nos inspirar em Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, e buscarmos agir conforme Joana nos diz, agir retamente, né? Buscar agir retamente, que também não é atitude fácil nos nossos dias. Mas se nós olharmos lá no momento em que Jesus, perante a mulher adúltera, e pensarmos qual foi a atitude de Jesus naquele momento. Aquela multidão queria apedrejar aquela mulher. E Jesus, então, faz com que eles entendessem, e o mais curioso, sem palavras, com seu silêncio, que todos nós somos suscetíveis ao erro. Porque quando Jesus se coloca ali em silêncio, quando ele começa a escrever na areia, certamente escrevendo aqueles adjetivos que cada um sentiu na sua consciência, né?
o que ele expressava ali, cada um sentiu a carapuça, foram se afastando um a um. E qual foi a atitude de Jesus? Ele não condenou aquela mulher. Ele não incriminou, ele não censurou, ele não tomou outra atitude senão aquela de se nivelar àquela mulher, porque ela estava caída ao chão, e disse para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E ela, muito assustada, olha para Jesus, e Jesus fala para ela: eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, essa atitude de Jesus, ela tem um valor muito significativo para nós quando vamos estudar a indulgência. Porque nós vamos entender aí que, para nós lidarmos com a fraqueza do outro, é preciso que nós estejamos lúcidos, conscientes da nossa possibilidade de erros, conscientes de que nós somos seres ainda imperfeitos, para que as nossas atitudes, as nossas palavras tragam sempre a paz, tragam sempre a calma, o equilíbrio para aquele que busca, naquele momento ali, talvez um momento onde ele precisa de um socorro, porque ele pode estar enfrentando um momento difícil. Então, nós nunca seremos os promotores da paz se nós nos posicionarmos diante daquele que errou, daquele que está precisando de um reajuste, como criaturas superiores, como os donos da verdade, né? Como juízes das atitudes alheias. Então, a indulgência ela vem mostrar isso tudo para nós. E aí a gente se lembra que Jesus colocou a indulgência fazendo parte da caridade, porque ele definiu, os Espíritos nos dizem, lá na questão 886, a definição da caridade segundo Jesus. Como é que ele entendia a caridade? Ele inclui lá, né, a benevolência, o perdão e a indulgência para com as imperfeições alheias. Então, nós precisamos agir uns com os outros com indulgência, que é a gentileza, a cortesia. E, para isso, nós precisamos estar atentos para não perdermos a oportunidade de sermos indulgentes, a oportunidade de estarmos nos melhorando. Então, quando nós deixamos de ser indulgentes com alguém, toda vez que nós nos permitimos a perder essa oportunidade, nós estamos perdendo a oportunidade de nos melhorar. E nós podemos ser indulgentes em tantos momentos, mas como que nós podemos deixar de ser indulgentes? Quando nós nos sentimos magoados pelo que o nosso companheiro falou, nosso companheiro da casa espírita, o nosso companheiro do trabalho, quando nós nos sentimos por alguma atitude que alguém nos fez e nós nos recusamos a compreender aquela atitude. Nós nos colocamos como superiores naquele momento, né? Então, nós temos aí a nosso favor a doutrina espírita, que tem o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo, é consolar, esclarecer, e ela nos mostra, através desses esclarecimentos que ela nos traz, que nós precisamos estar atentos. Como diz lá a mensagem, né, no capítulo 10, no item 17, que nós escolhemos aqui para nós estarmos direcionando os nossos comentários. Devido ao tempo, as mensagens são grandes, não dá tempo de nós abordarmos na sua total abrangência, mas nós vamos comentar tudo isso através do que os espíritos nos falam fazendo um resumo, né? Então, João, bispo de Bordeaux, né? Ele diz, no capítulo 10, item 17, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco.
como de indulgência houver desusado para com, né? Da mesma forma que nós usamos para com os outros. Então, o Senhor usará para conosco. E para nós agirmos dessa maneira, né, que o Espírito nos fala, nós precisamos estar muito atentos. Precisamos de buscar o autoconhecimento, conforme já dissemos, né? É o caminho, é o roteiro que Santo Agostinho nos fala para nós analisarmos as nossas ações. Precisamos também de nos educarmos, educar os nossos sentimentos, educar a nós mesmos nas nossas condutas e irmos trabalhando a nossa individualidade, no sentido de desenvolver dentro de nós essa tolerância construtiva, esse entendimento em relação ao outro. E, dessa maneira, nós vamos, então, caminhando passo a passo para desenvolver a solidariedade e a compreensão, que são os dois pilares que apoiam, né, a fraternidade de que nós precisamos desenvolver no mundo, né, para que ela apoie nesse mundo novo que todos nós queremos, todos nós buscamos com muita esperança, esperamos, aguardamos esse mundo novo. Mas esse mundo novo, ele começa onde? Ele não vai ser instalado num passo de mágica. Ele começa dentro de nós, em cada um de nós. Então, não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente vê ainda como ainda tem desordens, como ainda tem crises, como ainda tem situações críticas que muitas vezes nós ficamos a refletir, né? Será que nós estamos inseridos nesse mundo novo? Não sabemos. Mas sabemos que, enquanto estamos encarnados aqui, nesse momento de grandes situações que nos fazem refletir, nós somos responsáveis também por essa construção, porque estamos nesse contexto. Então, pouco a pouco, é claro que isso vai sendo entendido nas nossas mentes e entendido nas nossas posturas. Mas ela vai partir primeiro de nós mesmos, não é de fora, não é externamente, é cada um de nós fazendo a nossa parte, para que ela se manifeste como a luz, né, que vem e clareia todo o ambiente, ilumina todos. Em algum momento vai acontecer isso. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhando da forma que nós pudermos. Mergulhando em nós mesmos, buscando nos conhecer melhor, nos educando os nossos sentimentos, fazendo o que nós pudermos de melhor para realmente estarmos buscando a cada dia esse progresso íntimo, né? E nesse mergulho em nós mesmos, é claro que nós vamos encontrar as sombras. Isso é muito natural, como nós dissemos, nós não estamos prontos. Mas será que nós vamos encontrar luzes dentro de nós nesse mergulho, nessa proposta, nesse esforço? Claro que vamos encontrar luzes, porque todos nós possuímos sombra e possuímos luz. E mesmo que essas luzes sejam pontinhos minúsculos, nós vamos nos apegar a essas luzes minúsculas e trabalhar com elas, trabalhar com aquilo que nós temos para desvastarmos as sombras, né? O ideal é fazermos essa luz brilhar. E cada dia que nós formos ampliando as nossas luzes íntimas, maior combate nós estaremos fazendo às sombras que ainda trazemos. Então, essa é a nossa maior tarefa, a mais importante, nesse trabalho em favor do nosso aprimoramento, do nosso crescimento moral. Estamos aqui para isso, para progredir,
para vencer as más tendências, vencer as más inclinações, para melhorarmos a cada dia, e é assim que estaremos buscando a saúde em todos os níveis. Isso vai depender das nossas condutas, por isso que a proposta desse estudo deve ser, pelo menos nós entendemos assim, essa mudança, esse olhar em torno das nossas condutas, das nossas ações, das nossas escolhas e também dos nossos pensamentos. Nós precisamos de compreender que o excesso de rigidez, a severidade que nós geralmente direcionamos aos atos alheios, não nos traz alegria de viver, não nos confere essa saúde que nós tanto queremos em nenhum aspecto. E abrindo um parêntese, quando nós nos referimos em saúde, não estamos falando da ausência de enfermidade, porque a saúde é do espírito, a enfermidade está localizada no corpo. Portanto, nós podemos usufruir de uma saúde íntima, mesmo quando o nosso corpo manifesta algum tipo de enfermidade. Lembremos de Jerônimo de Mendonça, que, apesar daquela artrite reumatoide que ele teve desde os 17 anos, ele tinha uma imensa alegria de viver. Ele tinha uma alegria íntima muito grande e trabalhou o tempo todo, fazia as suas palestras, recebendo, claro, as visitas dos amigos, mas durante as visitas ele conversava e alegrava a todos, e aqueles que saíam dali daquele ambiente saíam felizes, renovados. Isso é dito lá nas biografias que existem nos seus livros, né? E fechando o parêntese, voltando ao nosso raciocínio, enquanto nós somos muito rígidos com os outros, nós estamos fugindo de nós mesmos, né? Colocando máscaras, estamos esquecendo o nosso endereço, perdendo o nosso endereço, porque nós sabemos que nós ainda não temos condições de ser rígidos, severos com os outros, porque trazemos também as nossas mazelas. Por isso, nós precisamos de prestar muita atenção, ter muito cuidado conosco mesmo, no sentido de mudar o nosso olhar em relação ao nosso próximo, ao outro que convive conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que convive conosco na casa espírita, aquele que nós não conhecemos, mas nos deparamos com ele na rua, no supermercado, na condução, em outro lugar. Então, nós precisamos não reparar tanto no que o outro faz, não julgar os erros do outro. Por quê? Porque precisamos considerar os ensinos de Jesus, trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Se ele nos diz, né, que ao invés de nós observarmos o cisco no olho do nosso companheiro, nós precisamos observar primeiro a trave que está no nosso próprio olho, isso significa que nós não temos que evidenciar os equívocos de ninguém, que nós precisamos cuidar exclusivamente dos nossos próprios equívocos, das nossas dificuldades, que são muitas. Então, é muito mais significativo para nós esse comportamento, né? Procurar nos tornar participantes, inclusivos naquele grupo, naquela comunidade onde vivemos, mesmo dentro da nossa família, porque quanto mais participarmos uns com os outros, oferecendo um olhar de bondade, de compreensão, nós vamos nos humanizando mais um pouco. E é isso que nós precisamos. Exercitar a convivência, na nossa convivência, o amor que Jesus nos ensinou. Esse é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, né? Enquanto encarnados, nós sabemos que nós vivemos alternadamente em tempos, hora de alegria, hora de facilidade, hora de prazer, mas também hora de dificuldades, hora de escassez, hora de dores, hora de aflições. Sabemos que essas alternâncias fazem parte desse planeta
de provas e expiações. Por isso, nós temos que estar preparados, fazer aquilo que nos compete, oferecendo o melhor de nós, para assim estarmos cuidando da nossa iluminação interior. E quando nos iluminamos, fazendo bem, por exemplo, oferecendo bem ao outro, nós nos fortalecemos, né? Existe uma história sobre uma tribo africana que relata um comportamento muito interessante. As pessoas dessa tribo se reuniam sempre quando algum elemento ali, né, pertencente à tribo, tivesse cometido um erro grave, fosse acusado de um crime, né, e que esse erro, esse crime, fosse prejudicar a comunidade. Então, eles se reuniam e, ao invés de sacrificar, de castigar essa pessoa, o que eles faziam? Pediam àquele companheiro que sentasse ali em círculo, formavam uma clareira, todos contornavam aquela pessoa de tal maneira que ele, ali aconchegado, aquele grupo, e eles iam recordando todas as boas ações que ele tinha feito, todos os trabalhos em benefício do outro e dele mesmo. E esse companheiro ia, então, levantando a sua autoestima, né? Ele ia, então, ao invés de ficar isolado, discriminado através da culpa, da acusação, ele conseguia sair daquele ciclo, daquele momento difícil para ele, né? E voltar a integrar com vontade de recomeçar a sua caminhada. Isso é uma medida de indulgência. É uma forma de aplicar a indulgência. É um reconhecimento de que todos nós somos suscetíveis ao erro. Hoje é aquele, amanhã pode ser eu. Lembrando lá que Jesus nos orientou sobre isso, né? Quando ele fala tratar ao outro da forma que nós gostaríamos de ser tratados. E aí nós fomos lá numa mensagem que tem no livro Jesus no Lar, no capítulo 17, retiramos assim uns trechinhos para nós comentarmos, que essa lição chama a exaltação da natureza, da gentileza. E Neio Lúcio começa dizendo assim: bem-aventurados os homens de trato ameno. O que deve ser trato ameno, né? E aí a gente identificou que é aquele que trabalha pela paz, é aquele que busca dulcificar, adoçar as suas ações, dulcificar os seus sentimentos, né? Que procura suavizar os traços de animalidade que ainda trazemos de outros tempos, né? Vividos aqui mesmo, no planeta, em outro momento, tempo em que nós nos guiávamos muito mais pelos instintos grosseiros, né? Na busca, por exemplo, da sobrevivência, do que íamos trazer da caça que nós íamos trazer para casa. Nesse momento, nessa época, eram os instintos grosseiros que guiavam as nossas atitudes. Mas hoje nós estamos em outro patamar. Já amadurecemos, já conhecemos um pouco mais, já adquirimos um pouco mais de lucidez, já temos maiores oportunidades e nós percebemos essas oportunidades e já conseguimos também repensar as nossas condutas e imprimir, como dissemos, nessas condutas a suavidade, a mansidão, a gentileza e a cortesia. Então, Neio Lúcio diz para nós que bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Gestos de bondade e verbo da compreensão. Então, gestos de bondade. O que seria o gesto de bondade? É sermos capazes do acolhimento. É não nos posicionarmos como superiores diante de ninguém, como crítico, né? Diante do outro, diante daquilo que o outro está vivenciando.
criarmos o sentimento de empatia para aquela pessoa que passa a confiar em nós, entendendo a nossa capacidade de estarmos ali com ela, tentando ajudar. É aquele momento em que nós, através do silêncio, nós podemos acolher, podemos amparar, lembrando lá de Jesus, né? Quando ele tem aquela atitude com a mulher, com aquela mulher. Ele, em silêncio, ele responde àqueles homens que estavam acusando ela. Então, se encontramos alguém feliz e oferecemos o acolhimento e a empatia, nós podemos revitalizar essa pessoa. Nós podemos renovar essa pessoa, né? Para que ela possa retomar o seu caminho. Então, ela se fortalece e ela segue o seu caminho. Então, Neo Lúcio fala do verbo da compreensão. Todos nós sabemos da importância da palavra. E quando nós falamos com alguém, a nossa voz, ela é envolvida numa energia própria. Nossa, cada um tem a sua energia, que nós chamamos de magnetismo. Então, a nossa palavra, ela precisa de estar envolvida de muita sinceridade, de sentimento naquilo que nós falamos. É como se nós embalássemos, né, o nosso verbo, para que ele possa impregnar, para que ele possa tocar aquele coração, tocar aquele sentimento daquele que me ouve. Então, nós precisamos de usar de muita sinceridade, mas uma sinceridade amena, gentil, amorosa. Não podemos usar a palavra para rebaixar, para humilhar. Pelo menos não devemos, né? A palavra pode reerguer, mas ela pode também fazer com que aquele companheiro se sinta tão pequeno que, ao invés de nós ajudarmos, ele pode, através do que nós falarmos, ele pode ser um motivo para ele retornar à queda, retornar ao vício, retornar ao mesmo ponto de partida. Então, toda vez que nós utilizamos a palavra, ela deve ser de forma positiva, de forma a reerguer aquele coração, porque, do contrário, nós estamos indo em contramão com o objetivo para que a palavra foi criada, que o objetivo foi qual? Transmitir o bem, transmitir o amor. Todos os talentos que nós temos foi nos dado para usar para o bem, porque o bem é a regra imutável do Criador. É aquela regra que vai nos conduzir à felicidade. E quando nós nos desviamos do bem, o que acontece? Nós nos desviamos da lei divina. Por isso a gente sofre, por isso nós nos infelicitamos, né? Então, a gente vê aí que a felicidade e o bem, elas estão muito relacionadas e tem muito a ver com o bom uso que nós façamos desses instrumentos que trazemos em nós. São instrumentos que foram doados por Deus, né? Como aqueles talentos que foram dados àquele companheiro, né? Na parábola que Jesus nos exemplificou para nós, para que nós pudéssemos multiplicar esses talentos através de quê? Do bem que eu dissemino, do bem que eu semeio, do bem que eu posso fazer aos outros. E, é claro, a mim também, porque quando eu estou fazendo o bem ao outro, eu estou fazendo o bem a mim também. E, através das nossas palavras e das nossas condutas, né, nós podemos estar relacionando melhor com os nossos irmãos. E, dessa maneira, nós acreditamos que nós vamos desenvolvendo, passo a passo, aquele amor incondicional que Jesus nos ensinou. E mais uma situação importante é que estejamos atentos para, toda vez que surgir a oportunidade de vivenciarmos junto ao nosso semelhante a indulgência, nós possamos lembrar, né, que a palavra e a ação transformam-se em gestos de bondade, como diz Neo Lúcio, né? Gestos de bondade, de compreensão,
e que nós não podemos perder essas oportunidades, porque elas são muito valiosas para nós, né? Emmanuel tem uma mensagem também no livro Pão Nosso, que tem o título de As Testemunhas. Então, essas testemunhas, elas estão aí nos observando. Emmanuel diz que, em toda parte, o discípulo respira rodeado de uma nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos, anotam as atitudes, né? Então, são aqueles amigos espirituais que nos sustentam, que torcem por nós, que nós sabemos ao longo da nossa encarnação, que nos inspiram, que nos intuem lá do plano maior, né, através do nosso pensamento, durante o sono, enquanto estamos aqui. Mas existem também aquelas testemunhas encarnadas, que são esses com quem nós podemos oferecer os nossos gestos de bondade, que são encaminhados a nós por essas testemunhas. São colocados no nosso caminho, nos oferecendo oportunidades abençoadas de nós fazermos o bem, de sermos úteis uns aos outros. Então, meus amigos, a proposta dessa lição, mais uma vez, nós afirmamos que ela é para nos inspirar ao trabalho, para desmanchar essa dureza dos nossos corações, né? Que muitas vezes nós nos colocamos como indiferentes, nós achamos que não temos condição de fazer, nós achamos que diante da nossa imperfeição não é possível. Mas essa mensagem da indulgência, ela vem nos mostrar que é possível, sim. Gota a gota, homeopaticamente, nós vamos trabalhando essas dificuldades, vamos dulcificando os nossos sentimentos. E nós podemos começar isso na nossa casa, no nosso lar, no ambiente doméstico. Quando, por exemplo, nós recusamos a bater a porta, né? Quando alguém faz algo que nós não gostamos, nós recusamos a bater a porta. Nós usamos de silêncio quando alguém está nervoso, alterado. Colocamos aquela água, né, que Chico Xavier fala, a água da paz. Quando temos uma palavra de calma, de compreensão com alguém que cometeu um erro ou um equívoco, e nesse exercício, aparentemente pequeno, nós vamos nos tornando melhores a cada dia, trabalhando nessa proposta. Então, Neio Lúcio, ele vem falando para nós, né, que bem-aventurados os filhos do equilíbrio, ele continua aqui, e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que solicita esse mal sem saber o que pede. Então, nós não precisamos ser coniventes com os erros do outro, né? Com os equívocos do outro. Não podemos, não precisamos de ser coniventes, mas nós podemos, de forma equilibrada, sustentado pelos nossos valores, ajudar sem ferir. Mesmo cultivando, mesmo que ele cultive valores diferentes de nós, mantendo a nossa postura e ajudando a esse irmão, mesmo que ele, um dia, ele continue no seu caminho, mas um dia, talvez, ele vai repensar as suas condutas. Aquela mulher a quem Jesus disse, vai, não tornes a pecar, ela encontrou o seu caminho. O que aconteceu com ela? Ela foi oferecer os seus talentos a outros irmãos infelizes. Ela mudou sua conduta, né? Amélia Rodrigues dá todo o desfecho da sua caminhada. Ela foi tratar das feridas físicas e morais lá na Casa do Caminho. Ela aceitou a oportunidade, ela não perdeu a oportunidade, reconheceu os seus erros, aceitou aquela oportunidade valiosa de crescimento, né? Depois desse período, a gente não sabe o que aconteceu, mas, com certeza, ela teve uma oportunidade, ela aceitou e aproveitou. Às vezes, a tarefa não tem a total importância. A maior importância é nós entendermos o espírito de serviço que nós colocamos ali naquela tarefa, né? Esse é que é a essência da tarefa, o espírito de serviço, que é o quê? O comprometimento
que nós temos, né? Quando abraçamos qualquer tarefa. E, nesse momento, a maior tarefa que nós temos é a nossa encarnação. Né? A maior missão que nós temos, a nossa encarnação, os papéis que nós desenvolvemos dentro daqueles, no meio daqueles que foram colocados conosco. Então, nós temos muito trabalho e que nós possamos ter esse espírito de serviço, olhar para as nossas imperfeições, sabendo que nós somos perfectíveis, e começar sem medo a trabalhar cada uma delas, lembrando de Jesus, nosso exemplo, nosso guia, nosso modelo, e estarmos indo com coragem diante das nossas dificuldades, lutando conosco mesmo, nos esforçando, caindo, levantando, indo através dos altos e baixos, procurando sempre nos reerguermos na luz da indulgência. Então, é isso que nós gostaríamos de conversar na noite de hoje. É uma lição aparentemente fácil, mas muito difícil, né? E que nós possamos aproveitar algumas dessas simples palavras que nós trouxemos no nosso dia a dia, para que realmente seja proveitoso para nós o estudo, né? Sempre nos traz o estudo do Evangelho, sempre nos traz algo que nos faz rever as nossas ações. Então, que Jesus nos abençoe e obrigada pela atenção. Muito obrigado. As reflexões são sempre muito importantes, né? Reflexões que nos auxiliam no nosso dia a dia, no modo de nós podermos encararmos as nossas tarefas, a continuidade das mesmas, né? Essa é a proposta que nos é feita. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, né? No momento que estávamos, né, indo ao centro, a sua frequência era frequente nas reuniões de quarta, né, no nosso Evangelho da quarta-feira, na terça, nas sextas, então era muito frequente a sua presença na casa, né? E agradecer mais uma vez, né, a amizade que você traz ao Centro Espírita Ibirajara, né, irmanado ao Centro Espírita Jorge Niemeyer, né? Estamos com saudade dos abraços, né, dos encontros necessários, né? Então, muito obrigado a todos que estão conosco no Zoom, os que estavam conosco, que estão conosco também no YouTube. Convidar todos para esta da próxima semana, que será feita pelo nosso amigo Felipe Mascarenhas, que vai ser sobre a obra de Ivone Pereira. Então, sempre ele é um estudioso, né, da obra de Ivone, então, com certeza, terá boas reflexões, né? Ele também faz palestra no Jorge, né? Faz. Já vi uma palestra dele lá, né? Então, é sempre muito bom ouvi-lo. E pedir ao nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus em agradecimento. Agradecimento por esse momento de elucidação, de esclarecimento, porque sabemos que a ilusão da ignorância nos dá a certeza de atos equivocados. Somente a sabedoria fará com que tenhamos tolerância, a tolerância ativa, que não é omissão, é respeito. Respeito e posicionamento de amor para que alguém possa nos ouvir e refletir sobre a mudança, sobre a transformação. Que possamos, através da sabedoria, que é a ciência de seguir o Mestre Jesus, sermos indulgentes, termos a paciência, a tolerância e a ternura, que nossos atos, nossa fala, nossa presença possa ser pautada na iluminação cristã que nos eleva na verticalização da pureza do espírito a alcançar a proximidade de Deus. Obrigado por esse momento, que com toda a certeza contribuiu para nos livrar da ignorância e galgarmos os degraus mínimos que nos dará a sabedoria do amor, porque somente amando é que teremos essa compreensão
que nossa irmã querida nos colocou. Muito obrigado. Que Deus nos oriente, que possamos entender essa orientação. Graças a Deus. Graças a Deus. A presença de todos.